E aí, galera, ligada aqui no canal de Olho no Jogo, conteúdo especial. Isso porque esse vídeo é patrocinado pela FootHub, nossos parceiros aqui do canal, que estão organizando um curso muito bacana chamado Fut Táticas, que terá a participação de nomes como Rogério Ceni, atual campeão brasileiro, Guto Ferreira, vice-campeão da Copa do Nordeste 2021, campeão da Copa do Nordeste 2020, o professor Lisca, que vem de um trabalho muito consistente no comando do América Mineiro, semifinalista da Copa do Brasil 2020, vice-campeão brasileiro da Série B na temporada 2020 e também vice-campeão mineiro agora em 2021, entre outros nomes. E você que nos acompanha aqui no canal de Olho no Jogo pode realizar esse curso tendo um desconto aí bem interessante, 20% de desconto. Basta se inscrever no canal descrito aqui no link, ficará em destaque para você que está assistindo esse conteúdo, fazer a inscrição com esse baita desconto aqui oferecido pelo canal de Olho no Jogo do curso Fut Táticas da FootHub. Mais do que falar do curso em si e também dessa promoção, dessa parceria da FootHub aqui com o canal de Olho no Jogo, a gente tem aqui a ideia de dar uma introduzida em que tipo de conteúdo vocês vão encontrar se inscrevendo no curso da FootHub. E quem nos dá o gancho para esse tema aqui de hoje no canal de Olho no Jogo é um outro palestrante do curso da Fut Tática, que é o Paulo Vinícius Coelho, jornalista da Sport TV, super conceituado, dispensa qualquer tipo de apresentação, porque é uma das poucas unanimidades que tem no jornalismo esportivo. E o PVC, Guilherme de Paula, que está aqui comigo para falar sobre esse assunto, fez uma coluna recentemente no GE. Globo, tratando um pouco desse esquema tático do técnico Antônio Oliveira no comando do Atlético. Sem a bola, um 5-4-1, com a bola, um 3-4-3. E o PVC, com todo o seu conhecimento, fez uma analogia com uma Alemanha, que naquela ocasião, naquele final de semana, havia encantado, podemos dizer assim, o mundo com aquele jogo contra Portugal, em que os dois laterais do time alemão faziam um papel muito interessante, tanto na hora de atacar quanto na hora de defender. Mais do que a gente tratar aqui, Guilherme, da comparação, se o PVC exagerou, se o Atlético é parecido com a Alemanha, a gente vai apresentar aqui um pouco para quem nos está acompanhando qual que é o funcionamento desse esquema tático de Antônio Oliveira no Atlético Paranaense, sem a bola um 5-4-1, com uma bola um 3-4-3, Guilherme de Paula. Tudo bem, Piva? Um abraço para todo mundo, um abraço para a galera da FootHub, né, cara? Essa é uma parceria aí que vale muito a pena, porque é uma parceria também de DNA, né? Eles têm ideias parecidas também com o nosso projeto de divulgar de alguma forma, de trazer profundidade em relação ao debate do futebol e eles estão dando um passo espetacular, que é esse curso com os personagens que fazem parte do evento mesmo, né? E aí isso faz diferença a galera que está diretamente ligada ao jogo, os caras que são protagonistas e dependem do resultado, né? Sabem na prática como exatamente precisam agir. Então é um curso bastante interessante, vai valer muito a pena, todo mundo aqui, né, do canal vai fazer, e todo mundo que acompanha o canal também deveria fazer. Eu acho que a recomendação é mais do que válida. Vamos lá, Piva. É claro que provavelmente nesse momento já tem muita gente cornetando o PVC, cornetando a gente, né, por trazer também para o debate essa comparação que ele fez, mas a reflexão que eu faço, assim, cara, tente esquecer o paralelo direto assim, entre Atlético e Alemanha, né? Ninguém está falando que o Babi é melhor que o Werner, ninguém está falando que o Christian é o Toni Kroos, não é disso que a gente está falando. O que a gente está tentando tratar aqui, eu imagino que foi também a ideia do PVC, quais são as ideias dessas duas equipes, né? Por que esse sistema pode trazer tantas vantagens e por que tem sido tão utilizado, né? E pensando não só no sistema defensivo, e eu acho que o que a gente vai mostrar principalmente aqui é a forma de você atacar e como você pode condicionar o adversário quando você está com um sistema de 3 zagueiros e principalmente no 3-4-3, o que isso pode te trazer de vantagens, Piva. E acredito, Guilherme, que para a gente apresentar
começar a apresentar um pouco do conteúdo, eu pelo menos considero assim que esse esquema passa muito pela movimentação dos laterais, acabam sendo ali as peças chaves para o funcionamento, porque sem a bola, eles que fazem o recuo para a linha de cima, eles que dão a amplitude ali pelos lados do campo, e essa questão do ataque simultâneo, das duas laterais estarem atacando ao mesmo tempo. Como que funciona no Atlético ali com o Marcinho ou o Kelvin? Na direita a gente tem essa disputa direta na titularidade do time rubro-negro, e na lateral esquerda o Abner tomou conta da posição, só fica fora por motivo de força maior, seja lesão ou então algum tipo de convocação para a seleção olímpica. Esse vídeo até, Piva, é importante a gente explicar para quem está acompanhando o canal, ele não tem muitas marcações, tá? Então é importante quem está assistindo acompanhar junto com a gente também tentar interpretar, né, o que está ali na imagem sem a marcação, e aí você pode ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Primeiro que eu acho o seguinte, uma coisa que é fundamental desse sistema, ele é muito difícil de você pressionar, porque se o adversário faz como está fazendo aqui o Atlético Goianiense, por exemplo, ele vai te oferecer vantagens. E aqui eu vou parar a imagem, tá? É até uma das poucas marcações que tem no vídeo, que são os dois laterais com vantagem para receber essa bola, principalmente do lado direito. Por quê? O Atlético Goianiense... Tá completamente livre. Exatamente. Por quê, Piva? O Atlético Goianiense, como faz boa parte das equipes que tentam pressionar alto atualmente, está marcando aqui com uma linha de 4, né? Porque aqui é um outro detalhe importante. Esses dois jogadores que estão próximos aqui dos laterais do Atlético Goianiense são Terans e Vitinho. Eles não permitem que os laterais do Atlético Goianiense saltem aqui na pressão para tirar essa vantagem dos laterais do Atlético. Então esses caras que estão aqui, Piba, tá conseguindo acompanhar aí, né? Qualquer coisa, a gente volta o vídeo e mostra de novo ali. Mas até destacar, para quem está nos acompanhando, o Terans e o Vitinho são os dois homens ali próximos ao meio de campo, abertos. Eles que seguram ali os laterais do Atlético Goianiense. Então, esses aqui, cara, dá pra gente chamar assim, como os jogadores que estão fixando os dois laterais do Atlético Goianiense. E por que fixar? Porque esses caras aqui, numa eventual bola que chegue para o Marcinho, eles não podem saltar essa pressão. Então a ideia do Atlético Goianiense realmente não é fazer esse salto de pressão que é longo, né? Vai dar problema, vai dar desequilíbrio. A ideia é marcar com esses três jogadores aqui de meio de campo. Mas aí, esse cara aqui que é o interno, né? E aí a gente já está olhando para um jogador à frente ali do Atlético Goianiense, ele também vai ter dificuldade para chegar, porque ele também tem que fazer um deslocamento longo. E aí que a gente vai acompanhar a sequência da jogada, vai ficar mais legal. Outra característica, você precisa ter zagueiros com a capacidade de progredir com a bola, carregar, atrair o adversário justamente para estabelecer essa vantagem. E é o que faz o Pedro Henrique, né? Ele consegue eliminar a pressão de um primeiro adversário e encontra o Richard. Agora eu peço para você, Piva, e para quem está acompanhando a gente, olhar lá no Abner. Ele é um homem livre, né? E você num jogo de futebol vai procurar o homem livre, né? Vai procurar quais são as vantagens, e o Atlético Goianiense entregou essa vantagem para o Atlético. E aqui você tem um Abner bem aberto recebendo. Aí quando o time chega no campo de ataque, uma outra tendência desse sistema, e de novo a gente está falando de sistema, ninguém está comparando qualidade de jogadores, mas a gente vai notar aqui muito claramente o Atlético atacando. O Marcinho já desapareceu aqui, que ele está muito aberto, tá? Se mandou. Mas isso, já se mandou, tá bem aberto, ele tá dando aqui a largura máxima, amplitude máxima para o ataque do Atlético. Mas aqui tem uma linha de 3, uma linha de 2 e uma linha de 5. A partir daqui, que se a gente contar ali o Babi. Então, essa é uma tendência hoje. Você ataca nesse sistema, e não só nesse sistema, porque você pode fazer isso recuando um volante para jogar entre os zagueiros, segurando um dos laterais, aí vai depender da característica do seu jogador, né? Se você tiver um lateral mais passador, pode ser interessante você fazer essa saída de 3 com um lateral e não fazer com um zagueiro. Mas se você tiver 3 zagueiros, normalmente vai ser com esses jogadores que você vai tentar estabelecer essa vantagem. E aí, Piva, a gente vai acompanhar aqui na sequência da jogada
que isso condiciona completamente o adversário. O Atlético Goianiense ele vai ficar ali numa formação com uma linha de 6 jogadores. Linha de 6, tá? Pode contar a partir do cara que está mais aberto de branco lá na primeira linha. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto aqui do lado esquerdo, né? Que seria aqui o extremo esquerdo, é o Natanael. Exato, é o Natanael, para fechar o espaço do Marcinho. Por isso que é muito comum, e a gente está assistindo na Eurocopa, né? A gente está gravando esse vídeo numa segunda-feira, depois de Alemanha e Inglaterra. A Inglaterra, para jogar contra a Alemanha, que joga com esse sistema, né, que ataca assim, com uma linha de 5 homens lá na frente, a Inglaterra escalou 5 jogadores na primeira linha. E é a maneira mais fácil de você anular. E aí quem está acompanhando o vídeo vai lembrar que o Atlético Goianiense não jogou com uma linha de 5, mas jogou com uma linha de 6. E a Chapecoense, que foi adversária do Atlético, Piva, recentemente, jogou como? Jogou com linha de 5, para evitar que o Atlético tivesse tanto espaço. Então, esse sistema, que realmente é o sistema mais utilizado atualmente, ele condiciona completamente o adversário a encontrar soluções para marcar, né? E aí seja ou com uma adaptação da linha de 5, ou com uma adaptação com uma linha de 6, né, como fez o Atlético Goianiense. E o que mais me chamou a atenção no Alemanha e Portugal foi que a gente está falando de uma seleção que é campeã europeia, né, com o Fernando Santos, o treinador. A Portugal não fez nada disso. Nem teve a linha de 5. Aceitou totalmente. Pois né, Não, a Alemanha marcou 4 gols iguais. 4 gols iguais. Há muito tempo, no alto nível, eu não assistia um jogo ser decidido por um aspecto tático tão gritante. E o que foi mais interessante, Piva, ele mudou o jogador que estava aberto ali pelo lado direito para tentar fechar o corredor esquerdo da Alemanha, né? Colocou o Renato Sanches, depois colocou o Rafa. Só que o problema não era individual, o problema era tático. A Alemanha, a Portugal, perdão, não vou dizer que não enxergou, porque não é possível, mas ela não se adaptou ao que a Alemanha estava produzindo. Então, tanto que a maior parte das críticas, né, Guilherme, foi muito no Semedo. E claro, ele teve erros ali individuais, mas nenhum gol na conta dele. Exato, não era simplesmente trocar o lateral por outro, que nem foi no jogo seguinte não, mas na fase das oitavas de final de Portugal contra a Bélgica. Aí já era outro esquema tático do adversário, mas não seria apenas essa troca. Era algo ali tático que estava fazendo a diferença e que o treinador não fez a correção. Eu concordo quando a maioria da crítica diz assim, ó, importa menos a estrutura, e quando a gente fala em estrutura, a gente está falando daqueles números, né? Se é 3-4-3, se é 3-5-2, eu concordo que o que mais importa não é isso, é a dinâmica. Mas a estrutura, e aí a gente está falando de uma forma de atacar, que é o 3-2-5, eu nem estou falando de 3-4-3, tá? Porque já é uma outra forma ali, o 3-4-3 diz pouco, se você só falar 3-4-3. Mas nesse caso, é importante, é relevante, ainda mais se esse time ele tem como ideia ser protagonista, dominar o adversário através dessa saída, com 3 jogadores mais 2 homens no meio de campo, e algo que o Atlético fez contra o Atlético Goianiense, que foi uma equipe que tentou no começo marcar. A gente vê o comportamento aqui muito claro, né? O Atlético Goianiense primeiro tentando marcar adiantado, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque o Atlético Goianiense adiantou as suas linhas, né? Ele tenta marcar com 3 jogadores lá na frente, depois uma segunda linha de 3 e mais a linha de 4. Só que na mesma jogada, o Atlético Goianiense marcou alto e marcou baixo. Então, até isso, né? Falar que um time marca mais alto ou mais baixo, no mesmo lance, ele pode ter que ter as duas valências, as duas capacidades. Por isso que eu considero que os grandes times atuais são aqueles que conseguem jogar aquilo que o jogo pede. E o jogo está pedindo no mesmo lance para você marcar de 2 formas diferentes. O Atlético Goianiense teve que marcar em bloco alto, em bloco baixo, e muito condicionado pela postura do adversário, pela postura desse 3-4-3, se é que é para a gente chamar de alguma forma, que condiciona muito o adversário se você não se encaixar. Por isso que é muito comum, Piva, equipes que
fazem uma análise e se identificam como pior que o seu rival, né, como abaixo, pelo menos ali num determinado momento, eles se adaptam e mudam o sistema para jogar assim. Isso tem acontecido muito, e a Inglaterra contra a Alemanha foi um exemplo de uma adaptação. A Inglaterra não tinha jogado com linha de 5, hoje jogou e conseguiu marcar bem relativamente a Alemanha também. E Guilherme, até para a gente passar também já para a questão do posicionamento, a saída de bola, como que está sendo todo o funcionamento, vale um outro aspecto, é o papel dos dois volantes, quando você adota essa estratégia. Porque a gente vê aqui Richard e Christian próximo aos 3 zagueiros e também aos 2 alas, que já destacamos aqui o papel que eles têm, e se também estão próximos aqui, vale lembrar que nesse mesmo jogo, quem decidiu a partida foi o Christian, que apareceu ali de homem surpresa dentro da grande área para a finalização, e pouco antes, era o momento que o Atlético tinha dificuldade na partida, mas talvez a primeira chegada, não sei, a segunda chegada na etapa final foi numa finalização do Richard, de fora da área. Então dá também essa movimentação, essa liberdade para os volantes, os internos ali do time se aproximarem, tanto dos zagueiros na saída de bola, quanto da área ali da finalização da jogada com os atacantes. Eles têm muito espaço, né, principalmente de movimentação, de infiltração. É um papel que o Christian tem feito e o Richard também. Até no último jogo, né, a torcida do Atlético não gosta muito do Lazzaroni. Realmente ele faz algumas escolhas duvidosas, mas eu quero citá-lo pela explicação que ele deu. E ele disse assim, disse até utilizando os números, né, que mudou a forma de atacar no segundo tempo. Ele cita, né, o Atlético atacou no primeiro tempo contra a Chapecoense no 3-2-5, e no segundo tempo ele tira o Christian da linha de volantes e coloca na linha de meias. E obviamente que isso pode ajudar a desequilibrar um adversário que está marcando muito recuado, né? Que está marcando muito próximo da defesa. Sobre os laterais, Piva, ainda falando sobre essa questão das tendências, no Atlético isso tem acontecido muito, tem sido muito comum a jogada começar, né, num cruzamento de um lateral e terminar com o lateral do lado oposto. A Alemanha fez todos os seus gols dessa forma. Tem sido uma tendência da Euro, principalmente com o time jogando com essa formação de 3 defensores. A jogada começa de um lado, você atrai o adversário, algo básico até, atrai o adversário para um lado e joga para o lado mais fraco. E é esse lateral com capacidade de infiltração, com capacidade de desequilíbrio na última linha, que tem feito a diferença. Isso é algo novo? Cara, não é. A gente já conversou no canal aqui com o Thiago Nunes, o time dele em 2018 e 2019 jogava assim, muito por conta do Renan Lodge, que é uma máquina para atacar, né? É um cara com números de atacante. E aí ele trazia esse desequilíbrio para o Atlético, um desequilíbrio que hoje o Abner tem feito parte. Ô Piva, para fechar, assim, mostrar como o Atlético tenta fazer a saída de bola a partir do tiro de meta, especialmente quando está pressionado, né? E aí tem me chamado a atenção como o time não tem encontrado soluções. Primeiro, observar o posicionamento do Abner, muito diferente do comum, né? Ele que era o ala, poderia estar bem aberto por lá. Eu não considero isso aqui um problema, não estou apontando um problema, mas é só uma constatação, o tipo de estrutura. Só chamando a atenção, ele está bem mais por dentro do que aberto ali pelo lado. Exato. Só que o Atlético, pressionado pelo Atlético Goianiense, que está usando aqui um losango para marcar, né, um 4-3-1-2, se é para a gente colocar número aí, o Atlético não encontra solução e teria aqui algumas alternativas para um time que tem a intenção de construir desde a defesa, tá? Só que não utiliza nenhuma das saídas, nem o Marcinho, que é o lateral que está abaixo aqui, que poderia ser uma saída, nem o Thiago Heleno, que está dentro da própria área, que poderia ser utilizado para atrair um desses atacantes do Atlético Goianiense e gerar um homem livre, e aí o Atlético utiliza a bola longa com o Santos. Esse vídeo que a gente está mostrando aqui tem sido um padrão, ou com o Santos, ou com os zagueiros. É algo que o Atlético precisa melhorar até para atacar melhor. Considero que o time evoluiu ofensivamente nas últimas rodadas, mas a saída de bola do Atlético ainda é algo para ser observado com um pouquinho mais de carinho, Piva. Beleza, Guilherme de Paula. Como eu havia antecipado aqui para quem estava acompanhando o vídeo, a gente ia apresentar um pouco
o tipo de conteúdo que quem for participar do curso Fute Táticas da Fute Hub vai encontrar. Lá terão outros exemplos, terão temas mais aprofundados. Aqui foi só para você ter uma ideia do que você vai encontrar pela frente no curso. Fica novamente o convite. Quem se inscrever através do link que vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo pelo canal de Olho no Jogo tem 20% de desconto. E fica outra dica, hein? Ainda nessa semana, novo conteúdo a respeito de táticas no futebol. Vamos falar aqui de bola parada, como que tem sido o funcionamento da bola parada no futebol atual, aqui no futebol paranaense, como que os times daqui estão se adaptando a esse setor. Também algo que você vai certamente encontrar no curso Fute Táticas da Fute Hub. Guilherme de Paula, muito obrigado. Você que acompanhou esse conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, algo muito importante para a gente. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, o que você quiser acrescentar, o que você não concordar com a gente também, tem todo o direito de opinar aqui no canal de Olho no Jogo. E fica mais uma vez o convite para se inscrever no curso Fute Táticas da Fute Hub. Vai ser show de bola. Paulo Vinícius Coelho, o PVC, Rogério Ceni, Lisca, Guto Ferreira, entre outros nomes renomados do futebol brasileiro. Um abraço a todos.